Hebreus 11, do 30 ao 40. O texto diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, dos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Verso 39. Ora, estes obtiveram bom testemunho por sua, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós lemos. Nos ajude agora a pensar um pouquinho sobre isso e aprender o que ela tem para nos ensinar, pois ela é divinamente inspirada e proveitosa para isso também, para ensinar, mas para, sobretudo, fazer-nos homens e mulheres perfeitamente habilitados para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Tem algo que não se pode mudar, porque uma vez que você muda, quando você muda a configuração de algo que tinha o seu modelo, que tinha o seu jeito, o defeito vai estar logo aparente. O relacionamento de Deus com os homens ou com o homem sempre se deu através da verdade. Nenhum homem consegue se relacionar com Deus senão pela verdade do seu coração. Por isso o escritor, quando no início a gente leu, ele diz para que a gente entre com ousadia pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, mas que nós possamos nos aproximar com sincero coração. Porém, irmãos, nos últimos anos ou nos últimos tempos, alguns tipos de relacionamento têm sido ensinados às pessoas para terem com Deus que não vão muito além do que um dia de prova. A primeira prova que essas pessoas passam, elas desistem do seu relacionamento com Deus. Relacionamentos circunstanciais, relacionamentos à base de promessas que Deus não fez, relacionamento em cima de mentiras, com um propósito ganancioso de arrancar a lã das pessoas, das ovelhas, e isso Deus pedirá conta a cada um que fizer assim. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus, ele é forjado dia a dia, é construído dia a dia. Hoje foi só mais um dia, amanhã será mais um dia para você e para mim também. O nosso relacionamento com Deus, ele não se concretiza num culto, ele não se formaliza num culto, ele não se define por um culto, ele não se define nem porque eu digo que eu sou cristão, que eu tenho relação com Deus. A minha relação com Deus é dia após dia. Mas por quê, pastor? Porque ainda nós estamos vivendo na companhia do pecado, e uma vez que a gente vive ainda na companhia do pecado, não mais sobre o poder do pecado, porque Cristo venceu o pecado e nós com Ele
também vencemos o pecado. Ele não tem mais domínio sobre o cristão. Mas nós vivemos ainda na presença do pecado. O pecado ainda está no mundo e nós vivemos na presença do pecado, mas haverá um dia que nós não iremos mais viver na companhia do pecado. Nós viveremos longe do pecado, e uma vez longe do pecado, não haverá mais pecado, não haverá como nós mais errarmos. Estaremos com Cristo eternamente adorando e bendizendo o seu nome. Então, irmãos, o relacionamento nosso com Deus é diuturnamente, é hoje, amanhã um pouquinho, e não se define por um dia, por um culto, de você dizer assim, hoje eu cultuei a Deus como nunca. Que legal, amanhã tem que ser de novo. Hoje eu orei como nunca, amanhã ore de novo. Eu li 10 capítulos, meditei em 10 capítulos, amanhã leia mais 10 capítulos e medite, porque é diuturnamente até o dia que Cristo voltar ou nós formos para Ele. Então o nosso relacionamento com Deus, ele é forjado a cada dia, o nosso caráter com Deus é forjado. E há uma maneira de Deus, às vezes, forjar o nosso relacionamento com Ele, para deixar mais refinado, mais apurado, mais límpido, que é através do fogo das aflições. E a aflição, às vezes, é considerado só quando a gente pega o resultado de um exame no hospital e diz câncer, ou infarto do miocárdio, ou isso, aquilo, outro, ou infertilidade, ou ser é diabético. Às vezes não. O fogo da aflição pode ser tantas outras coisas. Pode ser, de repente, um desemprego, pode ser, às vezes, um filho rebelde que não quer obedecer, que está fora. Isso aflige a nossa alma, isso inquieta o nosso coração. E, às vezes, Deus permite que o nosso caráter e a nossa vida com Ele seja forjada por essas aflições. E deixa eu seguir, porque eu não quero terminar o culto além do horário. Nessa seleta lista dos heróis da fé, todos esses que nós vimos agora que foram descritos no texto, todos eles, desde Abel até Samuel, todos eles foram forjados pelo fogo das aflições. Para quê, pastor? Para serem cada vez mais homens e mulheres, como foram ditos, íntimos e cumpridores das suas missões. Para que Deus possa ter um povo cumpridor, zeloso. Deus, Ele guarda, protege, mas às vezes Ele refina, Ele apura, Ele depura, Ele limpa, Ele põe no fogo das aflições, Ele permite que um momento adverso chegue em você, que você não entende por quê, mas quando você sai dele, você sai um homem limpo, você sai um homem melhorado, você sai uma mulher melhorada. Quantos aqui já passaram pelo fogo de uma aflição e saiu muito melhor? Estou aqui diante de um irmão aqui que um dia vai contar esse testemunho, não sei se já fez isso, mas enfrentou isso. Deus sabe, irmãos, como manter a nossa vida próxima dele. Deus sabe como manter a nossa vida sobre o seu total controle, porque às vezes nós, como filhos rebeldes, aquele filho adolescente que pensa que já é adulto e pensa que é independente e que não quer mais segurar nossa mão. Hoje a Manu segura na mão do Fernando e da Marta e ela ainda tem domínio. Daqui a pouco ela vai crescer e já não vai mais querer ficar com a mãozinha na mãozinha da mamãe e do papai. Está pensando que é adulto e vai querer correr. Assim somos nós. Às vezes queremos fazer aquilo que nos vem à mente para fazer e Deus às vezes precisa agir como um pai severo, duro, e não permitir e segurar o controle, a rédea da nossa vida. Então Deus sabe, diga comigo, Deus sabe como manter a minha vida sobre o seu controle. E às vezes, irmãos, é o fogo da aflição que serve para fazer isso, para que nós possamos permanecer nele e não nos destruirmos a nós mesmos. Às vezes ele permite isso para que a gente não se autodestrua, para que a gente não entre em rota de colisão com ele mesmo. Olha o que ele fez com Paulo, capítulo 12, de 2 aos Coríntios, versículo 7, se você quiser ler, guardar lá, você marque, mas está anotado aqui, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse a fim de que eu não me exaltasse. Paulo está dizendo assim, para que eu não me exaltasse com aquilo que Deus havia me revelado, ele me pôs um espinho na carne para me segurar, para me manter sobre
controle, sob rédea, para que me mantesse um homem que na terra não pudesse ser destruído com aquilo que eu vi no céu. Com a visão que Deus dera para Paulo, com a gloriosa visão dos céus que Deus dera para Paulo, Deus permite que um espinho na carne entre nele, para que aquilo não fosse para ele um veneno que pudesse matá-lo. Às vezes, irmãos, eu gosto muito de uma lembrança que eu tenho de um pastor, eu esqueci o nome dele, eu falei nele um dia desse, mas ele contou uma história uma vez que ele orou por uma irmã na igreja que ela tinha câncer, ele não sabia. Mas ela estava em estado quase que terminal. E ela passou, eu vim aqui hoje porque Deus mandou o senhor orar por mim. E ele estava tão cheio de compromissos, mas ele orou pela fé. Ele orou e impôs as mãos sobre ela. E aquela mulher ficou curada. Só que 20 e tantos anos depois, ela voltou à igreja. E disse, pastor, o senhor lembra de mim? Claro que eu lembro. Pois bem, naquele dia que o senhor impôs as mãos sobre a minha cabeça, o Senhor orou por mim e só disse uma palavra. Aquele dia Deus me curou. Eu saí daqui crendo na minha cura. Os médicos não entendem até hoje como aquele câncer desapareceu do meu corpo. E eu quero pedir perdão ao Senhor por nunca ter vindo aqui contar para o Senhor. Ele disse, eu agradeço a Deus porque você não me contou aquilo há 20 anos atrás, porque talvez há 20 anos atrás aquilo pudesse acabar com o meu ministério e eu não estaria aqui hoje glorificando a Deus. Existem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para nos manter, irmãos, com os pés no chão, para nos manter ligados a Ele, para permanecermos nele, para que a gente não se autodestrua, porque o homem, por natureza, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele gosta de tapinha nas costas, ele gosta de se autoafirmar, o ego massageado dele é o que ele mais quer. Quem não gosta de ser chamado de bonito? Quem não gosta de ser chamado de uau, intelectual, bom pregador? Mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Irmão, se Deus não tivesse feito assim com o apóstolo Paulo e não tivesse feito assim com alguns de nós, nossa experiência, ou a experiência que ele teve no céu e a nossa experiência que tivemos, os resultados positivos que tivemos, teria destruído a nossa vida aqui neste mundo. E nós não estávamos mais hoje na presença dele. Então não reclame quando às vezes acontecer alguma coisa. Saiba, Deus está no controle e nos mantendo sob o seu controle. Deus está no controle e nos mantendo sob o seu controle e tudo no final vai dar certo. É isso que eu sempre creio. No final sempre dá certo. Irmão, se eu estou caminhando com Cristo, se eu estou vivendo uma vida, buscando viver uma vida reta com Deus, mesmo que as aflições sejam duras, no final vai dar certo. É essa a esperança que eu tenho. No final vai dar certo. Diga para o teu irmão e para o do lado que de repente está precisando dessa palavra. No final, varão. Ô varoa, como diz o Jeremias Pereira, ô gente boa. Ô gente boa, no final vai dar certo. No final vai dar certo. A profundidade, irmãos, de um relacionamento com Deus não se caracteriza da forma como a gente às vezes pensa. Como eu acabei de dizer, às vezes a gente pensa que naquele dia, uau, eu louvei hoje como ninguém. Hoje eu não consegui, não semitonei, o que eu mais fiz hoje aqui foi isso. Mas hoje eu não semitonei, hoje eu consegui, né? Eu acho que eu toquei o coração de Deus. Se ninguém aqui tocou, hoje eu toquei. Meus irmãos, não se caracteriza por isso. Nossa vida de intimidade com Deus não se caracteriza da maneira como nós louvamos. Não se caracteriza pelos sacrifícios espirituais que oferecemos a Ele. Nossa, eu jejuei essa semana que eu vou te falar, perdi até uns 4 quilos. Os fariseus faziam isso e mostravam para todo mundo. E Jesus assim, não façam como os fariseus, que deixam um rostinho lá todo... Tem gente que tu sabe que já está jejuando. Primeiro que não escovou o dente, aquele mau hálito. Né? Aquele mau hálito danado. Escova pelo menos o dente, mano. Jejuar, pode escovar dente. Tá precisando tomar um remédio? Toma um remédio. Pelo amor de Deus, não dá um glória na frente de ninguém sem escovar o dente, não. Aí o camarada faz aquela cara de contrito, né, de cachorro que caiu da mudança, né, que gato que foi esquecido dentro do armário e não foi junto com o dono para férias. Aí fica assim, tá jejuando, né, varão? Tô, eu sei.
Você sabe o que é o jejum? Jejum é uma oração silenciosa. Jejum é uma oração silenciosa. Quando eu estou jejuando, eu estou conectado com Deus. Quando eu estou jejuando, eu estou lá fazendo minha atividade, mas eu estou ligado com Deus. E Deus está vendo o meu jejum. E jejum não é para coisas, não são para as coisas, são para a minha vida melhorar diante de Deus. Jejum não é para obter coisas, resultados. Jejum é para agradar a Deus. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é aquele que Isaías fala. É o jejum que agrada a Deus. É aquele que a gente olha para o órfão, para a viúva e se compadece dele. E que a gente pega as amarras do pecado que estão nos prendendo e desata elas e joga fora. Jejum não é para coisas, são para coisas. Jejum é para a minha vida melhorar diante de Deus. É para me quebrantar diante de Deus. Então, a profundidade de um relacionamento íntimo com Deus não se caracteriza pela forma como eu canto, não se caracteriza pelos sacrifícios espirituais que eu ofereço, nem pela maneira que os pregadores pregam. Mas duas coisas são parâmetro para nós avaliarmos se nós estamos com um relacionamento íntimo com Deus ou não, se nós estamos buscando a Deus para viver uma vida íntima com Ele ou não. Primeiro, irmãos, a capacidade de obedecermos a Deus. Quer saber? Se vocês têm um relacionamento íntimo com Deus e está buscando esse relacionamento íntimo e vai alcançar, se você é um homem, uma mulher obediente. João capítulo 15, por favor. Primeiro vamos no 14. João 14, 21 e João 15, 14. Volte um pouquinho e vá para João 14, 21. Essa canção é linda, né? Eu acho que o Rômulo conhece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é... É linda essa canção. Verso 21, vamos ler juntos, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15, 14, leia, por favor. Vós... Então, irmãos, o que caracteriza não é a forma como eu canto, não é como eu prego, não é o jejum que eu faço ou qualquer outro sacrifício espiritual, quando eu dizimo, não. O que me homologa, o que é o parâmetro que avalia o meu relacionamento com Deus é a capacidade que eu tenho de me submeter, de aceitar e obedecer a palavra de Deus e a sua voz. Ele diz, vós sereis os meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Largando a desobediência. Escrevi aqui, irmãos, Deus não precisa que o amemos para Ele nos amar. Essa troca é humana, é na esfera terrena. Toda pessoa que nós dizemos que amamos, nós esperamos que ela diga também que nos ama. Com relacionamento entre o homem e Deus, independe disso. Ele nos amou ainda sendo nós pecadores. Paulo disse isso. Ele nos amou ainda mesmo sabendo que nós éramos pecadores. O que ele fez? Ele entregou Jesus, seu filho. Ele entregou o seu filho amado. Ou seja, ele não dependia do amor do homem, mesmo porque o homem não quer Deus. O evangelho não é um homem indo a Deus, não é um homem indo à cruz, é Deus vindo à terra e morrendo por nós. Isso é o evangelho. Então, irmãos, Deus não precisa que o amemos para que Ele nos ame. Ele deseja que o amemos para que Ele se manifeste cada vez mais a nós. Quanto mais eu declaro o meu amor, quanto mais eu declaro a minha obediência, a minha submissão, a minha aceitação pela sua palavra e pela sua regra, pela sua lei, pelos seus princípios, mais Ele se manifestará a mim. O escritor João disse isso. Ele diz, e esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai,
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver mais Deus na vida das pessoas? Deus naquelas pessoas que obedecem a ele. Deus se manifesta. Não há um dia sequer, mesmo com luta, que aquela pessoa não é visitada pela presença de Deus na sua vida. Ela pode estar passando pelos piores momentos, ela está sempre sorrindo, ela está sempre alegre, ela está sempre convicta de que existe um que a ama e que vai sustentá-la no meio daquela luta. A segunda coisa que é um parâmetro que avalia o nosso relacionamento com Deus, não é o louvor, não é o jejum, não é o meu dízimo, não é o que nós pregamos, não é o que nós ensinamos, mas a capacidade de suportarmos adversidades e permanecermos firmes. Se tem um negócio que tira os outros da presença de Deus é luta. Deus não me ama. Só porque você enfrentou uma adversidade na caminhada da fé? Só porque você enfrentou uma luta? Mas esse é o parâmetro, irmãos, que avalia se nós temos intimidade com Deus ou não. É a capacidade de suportarmos adversidades e permanecermos próximos dele até o fim. Como eu ilustro isso? Vamos ver a história de homens, irmãos, que foram forjados. Homens que foram lapidados pelo fogo das aflições. E esse fogo não os destruiu. Mas esse fogo fez com que eles incendiassem nações. Lembra o texto que nós lemos lá em Hebreus? Volte lá, por favor. Olha, esse texto é fantástico porque ele traz uma revelação do que esses homens fizeram. Olha, versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, leia comigo o restante, fizeram-se poderosos, puseram em fuga exércitos, mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até de algema, foram apedrejados, provados e cerrados pelo meio. Mas esses homens incendiaram o mundo. 2 homens, aliás 3, que passaram pelo fogo das aflições e ao invés da sua vida serem para escárnio, para destruição, serviu para incendiar uma nação. O primeiro foi José. Este homem, irmãos, depois que ele entrou no Egito, depois que ele foi vendido, depois que ele foi entregue e os pés dele pisaram no Egito, o Egito nunca mais foi o mesmo. Lembra de Daniel? Daniel cativo, junto com jovens, sábios, bonitos, inteligentes, foram levados para a Babilônia e uma vez que levaram Nabucodonosor, eu tenho a elite lá do povo judeu e que vai servir para ser meus irmãos. Quando Daniel colocou os pés com seus companheiros na Babilônia, a Babilônia nunca mais foi a mesma. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, deve, irmãos, fazer exatamente o efeito que fez Daniel na Babilônia. Tem que revolucionar o lugar que ela está. Revolucione a sua casa com a sua vida de santidade, com a sua vida de intimidade com Deus. Quando você chegar, chegou uma autoridade espiritual. Olha para o lado aí, você tem que ver uma autoridade espiritual do seu lado. Você tem que ver uma autoridade espiritual chegando. Quando você chega na sua casa, está chegando uma autoridade espiritual. Nesta noite eu quero dizer isso. Nós somos uma autoridade espiritual se andarmos com Cristo Jesus. Contei a história de um jovem que vinha para a igreja escondido dos seus pais. Religiosos, escondido do seu pai, vinha para a igreja. Vinha toda vez escondido. Até que um dia seu pai descobriu que ele estava vindo para uma igreja evangélica. Só que antes do pai bater, ou reclamar, ou proibir, o pai viu o testemunho dele. Viu aquele menino transformado. Viu aquele menino mudado. Viu aquele menino completamente diferente na sua casa, nos seus estudos, em tudo que fazia. E aquele pai quis saber onde ele estava, quando ele descobriu que aquele menino estava caminhando na casa de Deus. E toda aquela família foi incendiada por essa graça, e todos eles agora servem ao Senhor. Nós temos que ser uma autoridade espiritual, e as pessoas têm que olhar para a gente. Minha mulher fala, às vezes brinca, às vezes a gente entra num ambiente, às vezes para lanchar, para jantar ou para comer alguma coisa, e o lugar está vazio.
O lugar está vazio, aí a gente entra, senta aqui, aí eu gosto de lugar vazio, irmãos. E detalhe, quando eu vou a algum lugar para comer, eu sempre gosto do canto, de costa para todo mundo. O namorado da minha filha não, o namorado da minha filha gosta de sentar no canto de frente para todo mundo, acho que ele tem medo. Tá devendo, rapaz? Eu gosto de sentar de costa para todo mundo, para ninguém me ver. Eu gosto de sentar escondido. Quando a Denise falou assim, aí, foi só a gente chegar, o lugar já está cheio. E eu creio, irmãos, quando a gente chega, chega Deus conosco. Pode parecer loucura para você, mas quando a gente chega, Deus está conosco ali na nossa companhia e o lugar totalmente mudado por causa da presença de Deus que está conosco, para o nome de Jesus ser glorificado. O Egito, irmãos, Faraó e todo aquele povo foram outros depois da chegada de um jovem prisioneiro entre 16 e 17 anos. O Egito passou a ser o lugar onde Deus manifestaria agora a sua glória por meio de um menino que estava sendo forjado pelo fogo das aflições. O Egito agora não era só mais um local, era um local onde era o cenário da glória de Deus. E o que aquele rapaz fez ali? Num só dia, as pessoas puderam ver Deus. Tudo bem que passou-se anos, mas entre o propósito de tirá-lo da prisão e levá-lo para um carro como governador do Egito, um só dia foi suficiente para Deus promover José de escravo a governador de toda a terra do Egito e o nome de Cristo ser glorificado naquela nação. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de pessoas que se submetam, obedeçam, aceitem a sua palavra e que suportem as aflições. Que não reclamem. Esses dias a gente estava orando em casa e conversando. Eu não consigo orar a Deus sem passar pelo menos boa parte do meu tempo agradecendo. Irmãos, eu sou um homem grato a Deus. Tem dia que eu tenho vergonha de pedir, de tanto que eu sou grato a Deus, de tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu falei para ela, Denise, o que tem me feito ter esperança é gratidão. Por quê? Quando eu agradeço, a minha mente começa a ir lá atrás. Senhor, obrigado por aquilo outro, Senhor, de onde eu estava, quem eu era, de onde o Senhor me tirou. Esses dias eu me lembrei de um rapaz que foi o primeiro guitarrista da minha banda de rock. Eu era cabeludo, eu era roqueiro, eu era do diabo também um dia, agora eu sou de Jesus. E eu me lembrei do Sandro, guitarrista da minha banda, e que ele se converteu. Aí teve um dia que a gente estava lá no ensaio, no estúdio da gente, e estava cada um lá com o seu copinho de uísque, o seu charuto do capeta lá, fumando, e daqui a pouco o interfone toca, aí o Júlio diz, é o Sandro e o pai dele. Eu falei, o Sandro se desconverteu? Voltou para a banda? Aí o Sandro entra com a guitarrinha dele, com a pedaleira dele, coloca lá, liga, aí o pai senta num canto e diz, hoje eu vim tocar com vocês. Aí tá todo mundo lá, tomando seu uísque, tomando sua cerveja, fumando seu cigarro. Daqui a pouco o Anderson, o Sandro, começa a dedilhar. Aí começa a pegar o microfone e cantar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Primeira música que eu toco cristã sendo do diabo. Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, pois para te adorar foi que eu nasci. Dedilhando aquela guitarrinha dele e com o microfone cantando. Quando eu lembro disso, em oração eu falo para Deus e me dá esperança, porque eu sei que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, um coração grato traz esperança para a nossa vida. Um coração grato, Deus renova a esperança em meio ao caos, em meio ao fogo das aflições. O segundo personagem que a gente pode ver, irmãos, que chegou e viveu o fogo das aflições, mas o fogo não destruiu, mas ele incendiou um país, ele incendiou uma nação, o próprio Moisés. 430 anos depois, Deus novamente vai abalar o Egito também através de um homem que vai prová-lo, que vai incendiar aquela nação, provando este homem. E mais uma vez o Egito, Faraó e todo aquele povo foram outros depois da chegada de Moisés.
quando ele se encontra com Deus e assume a missão de ser o libertador dos hebreus. O Egito passou a ser, irmãos, o lugar onde Deus derramaria todo o juízo dele para manifestar misericórdia ao seu povo e mostrar àquele povo o quanto ele nos ama, o quanto ele amou. Irmãos, Deus pode fazer isso e faz isso através da igreja. Diferente de José, irmãos, Moisés precisou enfrentar mais de 40 anos num deserto, sofrendo medos, angústias, calúnias, solidão, mas foi, irmãos, nesse cenário que ele mais teve experiências, e as maiores experiências que ele teve com Deus, o fogo das aflições vem acompanhado com manifestações da maravilha que Deus pode fazer. Das maravilhas que Deus pode fazer. Está passando por lutas, é aí o cenário onde Deus mais manifesta o seu poder e a sua glória sobre a nossa vida. Eles viram nuvens, eles viram colunas de fogo. Imagina isso, meu irmão. Imagina a igreja estar passando. Imagina a igreja hoje passar e o mundo olhar para a gente e a gente debaixo de uma coluna de fogo, de uma nuvem de proteção. Tu imagina isso? Talvez eles não vejam mais isso como não vê, mas eles veem a mão de Deus sobre a igreja. Eles veem a mão de Deus sobre a vida dos crentes. Viu lá o que aconteceu com a igreja no Havaí? Havaí pegando fogo e a igreja preservada. Teve um outro testemunho que a casa de um cristão estava tudo em volta queimado. Dentro da sua casa tinha luz. Falei, isso deve ser montagem, alguma coisa. Eu duvidei no dia. Falei, não tem luz. Isso deve ser um gerador que o camarada tinha. Porque acabou a luz, o cara tinha um gerador, ele puxou o gerador, ligou na tomada e a casa dele tinha energia, porque não tinha luz em lugar nenhum. Na casa do crente tinha luz e em volta estava tudo queimado. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso e pode fazer isso. Mar se abrindo, maná caindo do céu, cordonizes cobrindo e sustentando o arraial, água saindo da rocha, Deus falando com Moisés face a face. Irmãos, nos momentos de maior adversidade, são os momentos de Deus mais revelar o seu poder e a sua glória para nós. O que falar de Davi? Quantas experiências viveu? Daniel, Ezequias, Jeremias, Ageu, Estevão, Paulo, próprio João, quanto desses homens viveram tudo isso? Eu concluo. Se Deus não tivesse forjado esses homens no fogo das aflições, suas vidas, irmãos, e ministério não teriam sido tão relevantes como foram. Se Deus não tivesse salvado a nossa vida e nos permitido passar pelo fogo das aflições, talvez nós não estaríamos mais aqui hoje. Irmãos, se só tivermos bênçãos, e essa é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir, que a mensagem atual é: nós somos o povo das bênçãos. Mas se só tivermos bênçãos, poderemos nos tornar pessoas orgulhosas, nos tornar pessoas egoístas. Por isso, irmãos, Deus permite que revisitemos a fornalha das aflições, a fim de que não nos exaltemos. A bondade, irmãos, a bondade do nosso Deus é tão grande e manifesta em nossa vida não somente quando Ele nos abençoa e nos exalta. Ele não é só bom quando nos abençoa e quando nos exalta, e sim quando nos permite viver um mal, para nos fazer ver que não podemos confiar em nós mesmos, mas sim na provisão que vem dele. Sofrimento, irmãos, não pode ser só entendido, como alguns pensam, como um instrumento de Deus para construir o nosso caráter. Sim, ele pode ser também assim, mas cristão, irmãos, também ele é forjado pelo fogo, e a aflição vem não só para nos forjar o caráter, mas para manter esse caráter e aperfeiçoar esse caráter até a segunda vinda de Jesus. Mas ele forjou o meu caráter na aflição, mas agora vem outra para manter esse caráter, para manter a sua vida com Deus. E o maior e mais sublime exemplo que nós temos foi do próprio Cristo. O próprio Jesus, irmãos, ele veio ao mundo, ele cresceu, fez grandes coisas, pregou o reino de Deus, foi perseguido, foi humilhado, foi traído, foi abandonado, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo agora por nós. Foi forjado pelo fogo das aflições, irmãos. O mundo, assim como o Egito,
na pessoa de José e na pessoa de Moisés, quando eles chegaram, o mundo e o Egito não foram mais os mesmos, o mundo e as pessoas, com a chegada de Cristo, nunca mais foram as mesmas pessoas. O mundo não é mais o mundo que era sem a presença de Cristo nesse mundo. Quando ele botou os seus pés aqui, ele revolucionou todo esse mundo e disse: quem crê em mim tem a vida eterna. E passa da morte para a vida. Não mais passa pelo deserto e vai chegar em Canaã. Nós passamos pelo deserto e vamos chegar na eterna glória com o Pai. Não mais na Jerusalém cidade, mas na Jerusalém celestial. Irmãos queridos, segundo a palavra de Deus, todo o poder lhe foi dado. No céu, na terra e debaixo da terra. E Deus, por conta da sua obediência, da aceitação do Filho de Deus em submeter a voz de Deus, a vontade de Deus, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e a este nome, um dia, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Vale a pena nos mantermos fiéis. Vale a pena aceitarmos, obedecermos e suportarmos as aflições do tempo presente. Vale a pena sermos forjados no fogo da aflição para que a gente viva uma vida mais aperfeiçoada, mais refinada com Deus. Nós somos muito relaxados. Sabe por quê? Porque a gente pensa sempre que está bom. Nossa cultura é essa. Está bom. Pode melhorar. O bispo Rubem falou isso segunda-feira. Ele disse: está bom, mas pode melhorar um pouquinho. A gente é muito relaxado. A gente que acha que uma semana de leitura da palavra e jejum é suficiente para te santificar. Olha, foi bom para você. Mas passa mais uma semana sem jejuar, sem orar e sem ler a sua Bíblia para tu ver o que vai acontecer contigo. Você vai começar a falar mal dos outros, você vai começar a ver coisa que não presta, você vai começar a xingar, você vai começar a falar com você. Por quê? Porque a sua natureza precisa estar sob controle. E Deus, para nos manter sob o seu domínio, sob o seu controle, permite que as aflições às vezes venham. Que Deus nos ajude. Que Deus nos aperfeiçoe. Põe a mão no seu coração.